Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, do seu podcast Super Abundante Graça. Eu queria de todo o meu coração, de todo o nosso coração, agradecer a vocês que bondosamente têm acompanhado a gente desde o início desse projeto. Muitas pessoas têm orado por nós, muitas pessoas têm encorajado a gente, né? Isso é, sem dúvida alguma, uma bênção. E a gente está aqui hoje para poder começar, dar esse pontapé inicial para compartilhar. E nesse momento de abertura, né, o lançamento oficial do podcast Super Abundante Graça, estou com minha esposa aqui, tendo a honra, a alegria de poder dividir esse espaço com ela. A gente queria agradecer de coração as orações de vocês. Tudo que está acontecendo agora, pessoal, sem dúvida alguma, é motivo de gratidão a Deus, né? E a você que tem caminhado conosco. Então, bom, a maioria de vocês já sabem que minha esposa foi diagnosticada com câncer, né? Talvez você que assiste esse podcast pela primeira vez não sabe ainda. E essa é a história dela. E eu vou começar com algumas perguntas que a gente separou aqui para dar um rumo organizado para essa conversa. A primeira coisa que eu queria, Tati, que você compartilhasse com nossos amigos é quando foi que você descobriu que estava com câncer? E qual foi a sua reação quando você soube do diagnóstico, quando ele veio de forma a dizer, olha, é positivo, você tem um câncer? Conta um pouco da sua história. Bem, em termos de data, eu tive o diagnóstico. Na verdade, eu sempre fiz o autoexame, né? Assim, não com muita regularidade, mas sempre, pelo menos uma vez por mês, eu fazia o autoexame. E num desses autoexames, eu achei um caroço, né? Estranho, enfim. E procurei logo, imediatamente, marcar uma consulta e tudo. E a médica ficou um pouco assim, porque, na verdade, eu tinha poucos meses que eu tinha feito a mamografia e ultrassom, que eu sempre fazia todo ano. Quando? Isso foi o ano passado. Eu achei o caroço em março de 2021. Mas eu só fiz só tinha exame marcado para abril. Então foi dia 16 de abril que eu fiz a mamografia e ultrassom no mesmo dia. E aí o médico veio até a sala e sentou na cadeira. Eu já percebi que não seria uma boa notícia, né? Então, quando ele me disse, olha, eu sinto muito, mas eu creio que o que você tem é um câncer. E ele começou a falar de tratamento, dos planos, né? Porque eles são bem imediatos, né? Porque quando se trata de câncer, de uma doença crônica, então você tem que correr, o tempo conta muito. Então, ele começou já, temos que marcar uma biópsia, temos que ver um cirurgião. E ele começou a falar e a voz dele começou a falhar, ficar longe, longe. Eu já não ouvia mais nada, né? Porque eu não estava esperando isso, né? E meu esposo estava lá na sala fora, porque ainda estava com muita restrição do Covid. Então, ele não podia entrar na sala. Vale salientar, desculpa, que isso aconteceu no meio dessa pandemia, O Covid praticamente, foi em né? 2020, mas 2021 ainda estava bem recente, né? E eu tinha tido Covid em fevereiro. Eita, Em março eu lembro. achei esse caroço e em abril eu tive o diagnóstico preciso, né? E aí ele marcou a biópsia e graças a Deus eles encontraram uma abertura. Eu fiz essa mamografia ultrassom que ele diagnosticou na quarta, na sexta eu já fiz uma biópsia pela manhã e a gente estava ainda crendo, orando que não iria ser. Eu não queria que o diagnóstico, claro, ninguém quer um diagnóstico positivo. Sem dúvida. Então a gente já tinha aquela esperança de muitas pessoas orando, a família, né, todo mundo apreensivo, nossos filhos, enfim. Então a gente tinha esperança que não seria, né? Mas na quarta-feira foi que eu tive o diagnóstico, né, pelo telefone, né? Falei com o médico. E ele me disse que realmente era câncer do tipo comum, né? Que a maioria das mulheres, que o meu foi à base de hormônio,
né. Então ele falou: "Agora vamos, marcar com o cirurgião, vamos com o oncologista e a série de, pessoas que você vê ao longo dessa caminhada", né. Então foi um momento bem estressante, né, e responde a segunda pergunta, o sentimento que vem é de medo, de insegurança, do incerto, como é que vai ser, e agora? E, eh, eu acho que mais lá na frente eu responderia, mas vai ter que não tem como não responder agora, é a questão do plano de saúde, porque como a gente mora aqui nos Estados Unidos, como missionários, então plano de saúde é muito caro, né, então foi a primeira coisa que a gente pensou: "O que é que vai acontecer?", né, então a gente compartilhando com pessoas da nossa igreja, amigos e todo mundo orando e as pessoas são fundamentais nesse momento. Deus usa pessoas, sabe? Deus usa pessoas. E usou pessoas para nos ajudar a procurar um plano de saúde que adequasse à nossa realidade. E Deus foi fiel e abriu as portas de um plano de saúde que cobriu todas as minhas despesas com um pagamento assim, que ficou possível para nós, pagarmos, né, tanto mensalmente como Hã, uma forma que eles têm aqui diferente nos Estados Unidos, de você tem que pagar um certo limite, e aí depois em diante o plano de saúde assume todos os você não pode gastar mais do que é determinado, né. Ok. Em termos de lembrança, perdão, eu acho que voltar, a fita, digamos assim, né, atrás, qual é a lembrança mais expressiva, mais marcante que ficou? Hã, Destaque uma. a lembrança, seja positiva, seja É, negativa, enfim, hã, pra desse mim momento inicial, referindo-se a esse momento de descoberta, diagnóstico. pois é, então, pra mim, o medo, né, eu senti muito medo, eu tenho essa dificuldade mesmo de insegurança e medo, enfim, que Deus tem restaurado isso e até usado o câncer para trazer restauração, para trazer libertação contra medo, contra insegurança, ansiedade. Então, eh, a insegurança, o medo foi bem presente no momento, mas uma coisa positiva que eu quero destacar, porque na verdade eu não quero trazer como meu testemunho algo, que fique pesado, mas o objetivo é trazer esperança, porque há esperança, não é? O diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, é isso que precisa ficar claro, né? Nós temos um redentor que vive e Amém. que reina para sempre, e que governa e sobregoverna acima de qualquer circunstância, né? Acima de um câncer, porque câncer para Deus e uma Covid, para ele é a mesma coisa, né, porque ele é o todo-poderoso, né, para ele não há nada impossível, é o que a palavra diz. Então, mais uma coisa que ficou bem clara para mim, quando ainda aguardando a resposta da biópsia, né, naquela esperança de que não seria, foi Deus falou comigo claramente: "Eu estou com você. Amém. Você não está sozinha. Você não está sozinha". Então isso foi o que me sustentou durante todo o processo. Eu me recordo a lembrança, bom, para responder também essa pergunta, e eu vou participar também porque nós somos um casal, né. Eu me recordo que foi um dia que você me chamou, na hora que você recebeu o resultado da biópsia, você veio, eu estava na escola trabalhando, nós somos professores na escola, né, da Jocum, e aí eu lembro que você veio e disse: "Olha, o resultado foi Positivo. positivo". Então naquele momento eu compartilho isso porque talvez, amor, alguém que nos assiste nesse momento, ou nos escuta também, pode passar pela situação que eu, como esposo, passei naquele momento, né. E naquele momento ali a lembrança que me veio agora na mente, foi de uma completa desorientação, porque naquele ponto específico não tínhamos plano de saúde, e a partir daquele momento foi que as coisas começaram
a acontecer. Então essa lembrança do diagnóstico positivo e você vindo me abraçando e chorando foi muito forte, né? Essa evidência, né? Agora, seguindo um pouco na nossa pauta, você já falou que não tínhamos plano de saúde e eu quero destacar também com alegria e com gratidão a Deus que milagre a gente não explica, milagre não se Uhum, explica, o milagre a gente usufrui, né, e uhum. agradece e compartilha, é o que temos feito aqui. Mas só para a glória de Deus e para testemunho também daquilo que Deus iniciou. Quando a Tatiana fala de cuidado, eu estou com você, você não está sozinha. O próprio Deus se encarregou, ele se encarrega de prover todas as coisas. E quando eu falo todas, é de fato todas as coisas necessárias para que a gente, em atravessando a dificuldade, seja ela qual for, a gente perceba O em cada detalhe o cuidado. cuidado de Deus. Uhum, Só para vocês terem ideia, a primeira mensalidade do nosso plano de saúde, do seu, naquela ocasião era somente uhum. seu, depois que meu nome foi incluído dos nossos filhos. A corretora que nos vendeu, foi ela quem pagou a primeira mensalidade, Isso, né? Para a glória isso. de Deus. Uhum. Então vamos falar um pouco, Tati, sobre emoções, porque eu acho que é uma coisa que caminha muito próximo de quem é diagnosticado com câncer, esse turbilhão de emoções, porque isso mexe muito. Como a Tatiana falou, a primeira mensagem que vem de quem é diagnosticado com câncer é uma sentença de morte. Você vai morrer, né? Você vai morrer, é o primeiro impacto, né? E isso tem uma reação imediata nas nossas emoções, né? E como é que você conseguiu encontrar equilíbrio emocional? Como você tem conseguido? Você falou ainda há pouco de medo, de ansiedade. Como é que você tem conseguido encontrar equilíbrio emocional para superar e para enfrentar tudo que você já enfrentou até aqui? Eh, já até compartilhei em outro momento, né, num vídeo também da nossa igreja. Na verdade, é só Deus, porque, como eu falei, né, eu luto contra a ansiedade, contra medo, enfim. Então, Deus tem me dado vitória, mas através da palavra. Então, eh, eu não sei, sinceramente, como é possível passar por uma situação difícil como essa, enfrentar uma doença como o câncer, sem Deus, né? Eu creio que seja muito mais difícil. Mas a palavra, sabe? A palavra me ajudou, tem me ajudado. E Deus usando pessoas também. Porque, como eu sou uma pessoa que não. No vídeo não parece, mas eu, eu já sou. No vídeo eu já sou bem tímida, mas eu amo pessoas. Deus me criou para pessoas, né? Eu fui criada no ventre da minha mãe, Deus me escolheu para amar pessoas, para cuidar de pessoas. Então, eu amo estar com pessoas. E você, quando não tem muito contato com pessoas, principalmente porque quando você está passando por um processo de quimioterapia, sua imunidade cai muito. Então, você fica meio que limitado a estar em grandes grupos, entendeu? Em certos ambientes, você tem que evitar. Então, para mim foi muito difícil. Mas mesmo assim, Deus usava pessoas, né, individualmente para trazer conforto, para me ajudar nesse momento. Então, a palavra do Senhor e pessoas que Ele usou me ajudou bastante nesse A momento. gente, a gente gostaria de usar exatamente isso para encorajar você, né? Que não buscasse o isolamento. E acho que é uma Uhum, coisa acaba sendo quase que imediata, né? A pessoa é diagnosticada com câncer, ou seja, qual for a dificuldade na área da saúde que você porventura esteja enfrentando, de imediato a gente se retrai um pouco, né? A gente tende a. Eu quero encorajar você a não fazer isso, como a Tatiana acabou de falar. É a primeira fonte que você deve recorrer é o Senhor e a sua palavra. É o alimento espiritual que dá condições de você resistir não só emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente, porque há um reflexo no nosso corpo quando a gente está bem emocionalmente, né? E a segunda coisa é você se cerque de pessoas. E aí vem lá, junto com essa afirmação, busque o apoio de uma igreja, busque apoio de alguém da sua confiança que pode estar, como a gente fala, ombreado com você, que possa caminhar com você, né?
E certamente o Deus a que nós servimos, ele sabe como fazer isso, aproximar você de pessoas que vão ser bênção durante essa jornada, seja ela qual for. E é por isso que eu queria que você conversasse, tá? Te explicasse um pouco também para gente qual a importância desse apoio emocional, né? Especialmente de pessoas. Eu lembro que não tem faltado para nós. Eu quero destacar isso, inclusive agradecer a você que talvez assiste esse podcast e ouve também, que tem sido esse apoio para nós. Muito obrigado. O seu apoio tem feito uma diferença enorme. Na verdade, como eu falei, né, Deus usa pessoas. Então, o apoio da igreja, da comunidade, porque como missionários estamos inseridos numa comunidade, missionária. Então, vivemos dentro da comunidade, do campus, né? Então, você tem uma ou outra pessoa, claro, nem todo mundo vai se aproximar, né? Você se sente, às vezes, também um pouco solitário, né? Eu tive muitos desses momentos sozinhas, né? Só eu e Deus mesmo também. Nesses momentos eram os momentos mais difíceis para mim, porque, como eu já falei, eu sou muito de pessoas, né? Eu amo estar com pessoas e tive muitos momentos de solidão, né? E não foram fáceis para mim, porque eu não estou acostumada com isso, né? Então, o apoio da comunidade é extremamente importante. A nossa igreja, né, que é onde a gente está, no local que a gente está aqui agora, muito importante também. A nossa comunidade missionária foi muito importante também nesse processo. Eles nos abençoaram imensamente, ainda Sem nos dúvida. abençoam com oração. Pessoas que a gente nem conhece chegam para a gente e até tem histórias assim de senhoras aqui da nossa igreja que chega, eu não conhecia, eu orava por você e não sabia que Uhum. não conhecia você pessoalmente, já orava por você, né? Pessoas que Deus enviou à nossa casa dizendo, eu queria conhecer você porque eh, eu estava orando por você, mas Deus me trouxe até aqui para conhecer você, né? O testemunho de e hoje é um grande amigo nosso, Uhum. né? Que também passou pelo câncer e criou essa empatia, né, porque é tão interessante, o câncer ele traz isso, Um né, círculo de pessoas de que. pessoas, você cria uma empatia por outra pessoa, porque você sofreu, você sabe o quanto é difícil aquilo, e você quer abraçar a pessoa também, porque ela passou, você sabe a dor que ela está passando, porque você passou pelo Sim. mesmo. Então, você cria como se fosse. Deus usa isso como um ministério para orar por pessoas, né? E você sente desejo de estar ali, de orar, de estar com aquela pessoa. Então, o apoio da comunidade, da igreja é fundamental. Fundamental. Nós somos muito gratos a Deus por ter colocado pessoas chaves em nosso caminho, né? Líderes, pastores. Nós amamos todos eles. Bom, vamos falar um pouco do tratamento então, porque é uma outra parte importantíssima também. Claro, foi diagnosticada, biópsia e o apoio emocional de igreja, de amigos, família, mas há um aspecto, eu diria assim, mais individual, né, que afeta diretamente o nosso corpo, né, e eu chamo isso de tratamento, né. Qual foi a sua reação, Tatiana, quando você foi informada? Porque a gente tem um procedimento no hospital, onde antes de você iniciar o tratamento, você senta com a enfermeira e ela vai passar para você todo o plano, né, de medicamentos e dosagens. E aí você toma então a noção real eh, dos potenciais efeitos colaterais, né? E esse é o ponto que eu queria destacar. Qual foi a sua reação ao tomar conhecimento dos efeitos colaterais? Você podia descrever alguns deles, né? Lembrando, obviamente, que isso aqui não é um manual, é a experiência sua, para que não fique taxado como algo que tem que ser. Não, é a sua experiência, né? Como é que você descreve saber que vou poder passar por isso, vou perder isso, e como é que foi essa experiência? Como tem sido?
Minha primeira consulta com o meu oncologista e com a enfermeira, eu senti muito. Foi muita informação, né? Na verdade, não foi a explicação do tratamento ainda, porque foi antes da minha cirurgia. E tudo dependeria da minha cirurgia, como seria o tratamento. Então, porque eles iam fazer biópsia do tecido, né? E para ter a certeza do tipo de câncer e do tipo de câncer que depende do seu tratamento. Então, se eu ia, não tínhamos certeza se eu ia ter quimioterapia ou não ainda. Tudo estava ainda incerto. E foi muito, no inglês eles falam overwhelming, né? Foi muita informação, então eu saí assim como meio que muito cansada fisicamente, mentalmente, e porque foram mais de 2 horas de Conversa. espera e de conversa, e depois vem. Então, assim, eu já estava querendo ir embora, né? Emocionalmente eu não estava bem. Então, você fica com muita informação, né? São muitas opções, você tem que fazer muitas Decisões. decisões, né? E se você, no meu caso, né, no meu tipo de câncer, foi numa mama, né? Então, se você tira as duas, se você guarda, fica com uma e tira só uma, se você tira parcial, se você tira, faz uma mastectomia, que é a retirada toda da mama, que foi o que eu fiz, né? Então, são muitas informações, muitas escolhas que você se sente. Você tem que recorrer a Deus, conversa com pessoas, porque é o que a Bíblia diz, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eu busquei em pessoas que haviam passado pelo processo, né, de câncer de mama especificamente, daqui da nossa igreja. E, e ela foi comigo numa das consultas e, assim, o médico deixa você livre para escolher. E aí é muito estressante, né? Então, depois que fez tudo a cirurgia, passou, e aí tive a outra consulta seguinte com o médico e com a enfermeira. E aí ela foi me explicar como seria meu tratamento, há quanto tempo, né? Seria, né? Foi de julho a dezembro, né? Então, só a quimioterapia. E depois eu tive mais 6 semanas de radioterapia. Então, da, da minha cirurgia, que foi em maio, o término da radioterapia foi em março. Então, foi um tempo quase de um ano. Quantas doses 10 meses. de quimioterapia você tomou? Então foram 2 medicações, né? Foi 2 tipos. Então, foram dois tipos de conversa, porque, na verdade, o efeito colateral das 4 primeiras, que eram mais fortes, né? Eu tomava a cada 15 dias. Eles chamam da vermelha, né? Aqui eles chamam Red Devil, que é o diabo, mas eu não. Diabo vermelho, foi Diabo vermelho, negativo. né? Eu não, é o sangue de Jesus, como uma amiga nossa diz, né? O sangue de Jesus. E as 4 primeiras foram bem difíceis, né? Foram 2 meses e foram bem difíceis porque ela deixa você bem debilitado, Qual o pior assim. efeito colateral, Tati, dessa primeira? Para Você lembra? mim, para mim foi um pouco da náusea e também a constipação para mim foi um problema gigante, né? Então, mesmo eu mudando a alimentação e tudo, tomando bastante água, foi bem difícil. E a fadiga, né? Eu sentia muito cansaço nas pernas, às vezes não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Por isso é que eu falei ainda há pouco que cada pessoa tem uma reação diferente, não há um padrão, né? É uma química que entra no seu corpo e aí ela vai se comportar de uma maneira única, né? Não existe uma régua Não, que cada pessoa cada reage pessoa reage de uma porque o, forma. o corpo é indivíduo, né? E cada indivíduo tem sua estrutura, né? Criada por Deus e reage ele tem os possíveis sintomas, ele fala uma lista de possíveis sintomas. Eles, por exemplo, não falaram que minhas unhas iriam escurecer. Todas as minhas unhas escureceram, né? Eu fiquei com manchas pelo corpo. Eles falam os principais, né? Caiu o cabelo, essa náusea, a fadiga, né? Eles falam os principais, né? Os mais fortes, mas os outros efeitos colaterais também são existentes, né?
que no meu caso foi a unha, né, as unhas dos meus pés, das mãos, manchas, né, pintas, né, escuras no meu corpo, nas minhas mãos, nos meus pés, debaixo dos meus pés. Então, voltando um pouquinho, Tati, foram 4 doses Da do mais medicamento mais forte. forte E e mais 12, 12. 12 semanal, Então estamos né, falando de 16 doses de quimioterapia 16 durante doses durante 6 meses. 6 meses. E depois encerrou esse processo do medicamento e aí entrou a A radioterapia, eles deram um radioterapia. tempinho de 1 mês mais ou menos para meu corpo descansar um pouco. Quantas doses? Quantas sessões, perdão? Foram 33 sessões Uau, de radioterapia todos os dias de segunda a sexta. uau. Foram bem difíceis, né, você tem que ficar lá naquela inerte, naquela máquina gigante, né, que vai ao seu redor. Você não sente nada, você sente só cansaço mesmo, né, e você tem que cuidar da pele, a pele escurece, ainda tem, a pele ainda tá bem escura e minha médica, né, a cirurgiã, né, falou que leva tempo para a pele, voltar ao normal e às vezes nem volta totalmente ao normal, ainda fica um pouco escuro, né. Então, são consequências, a gente fala que é as marcas de Cristo, as marcas do São as corpo, né, marcas, né, que a gente carrega. as cicatrizes, né, ficam. É por essa razão que mais uma vez eu volto um pouquinho atrás, né, para encorajar você também. Eh, de fato é como a Tatiana falou, eu concordo, é impossível, eu diria que é impossível atravessar uma jornada como essa. Nós não estamos aqui falando de uma gripe, de uma infecção, de um braço quebrado, de uma cirurgia, seja ela qual for, e tem as suas complicações, as suas implicações. A gente está falando de um câncer. Eu diria que é impossível atravessar uma jornada como essa, 16 doses de quimioterapia, 33 sessões diárias de radioterapia, fora o abalo emocional, fora o abalo físico. Isso mexe com, daqui a pouco você vai falar sobre autoestima, porque você, né, perde aquele visual, né, e a mulher tem isso por natureza. Então, voltando, eu diria que é impossível realmente atravessar essa jornada sem a presença de Deus em nossas Uhum. vidas. É impossível, não há condições. Eu fico imaginando como é a luta, talvez a sua própria luta, porque ainda não conhece o amor de Deus, não foi, né, não se achegou a Deus. Eu quero com esse testemunho também, a gente quer com esse testemunho encorajar você a fazer isso. Se você não fez, você não tem razão nenhuma para continuar sozinho. Busque a Deus. Busque a Deus. O Salmo 32 é um versículo que também tem sustentado a minha própria vida. Fala que no tempo da angústia, Deus é um refúgio. Então eu queria encorajar você a não carregar esse fardo sozinho. A esperança não somente física, por conta de um tratamento, por conta de um auxílio médico, e bendito seja Deus pela medicina, pelo avanço da medicina, pelos médicos e enfermeiros e toda a equipe que soma essa parte, né, humanamente falando. Glórias a Deus e somos muito gratos. Mas há uma outra parte que, sem dúvida alguma, faz toda a diferença, que é o apoio espiritual. Portanto, não fique sozinho. Busque a Deus, procure alguém. Se você quiser entrar em contato conosco para uma conversa mais privada, deixe no comentário, a gente vai ler o seu comentário, nós vamos entrar em contato com você, será um prazer poder estreitar essa comunicação, porque você não está sozinho. Tati, falando de autoestima, então, como foi, como tem sido, né, não sei, lidar com esse aspecto, né, da a perda de cabelos, que é uma coisa que a mulher tem por natureza, né, o cuidado, o zelo, entre aspas, né, a vaidade feminina. Como foi lidar com isso? Para mim, o primeiro impacto foi quando eu fiz a primeira cirurgia, que foi a mastectomia, né, e eu não queria me olhar no espelho, porque é uma mutilação, na verdade, você tira um seio, né, e você fica, apesar de ter colocado já um expansor dentro, né, para poder criar um músculo, um novo seio futuramente, que eu iria fazer a cirurgia plástica. Então, mesmo assim,
olhava, não era mais, né? Tinha cicatriz, não tinha mais o que era antes, né? Então eu fiquei meio que sem querer olhar para o espelho porque eu achava feio, né? E por um bom tempo eu não me achei bonita. E depois que eu comecei o tratamento, antes de começar, na verdade, eu cortei, eu decidi cortar o cabelo curto, né? Porque eu sabia que ia cair. Então, uma amiga minha, né, que ela geralmente ela é quem ajeita meu cabelo aqui, né, minha amiga de cabelo e tudo, enfim, a Doris Ayala, é de Campos. E ela cortou meu cabelo, né, e eu queria já, tipo assim, não fazer Tem um impacto ter um mais impacto tão tão forte, né? grande, porque meu cabelo era muito grande. Então, eu queria diminuir para diminuir o impacto também. Eu não queria também raspar, porque eu não queria ficar já com o cabelo raspado, né. Para mim cortar Foi um já dia foi memorável difícil. esse dia do raspar. Então, mas depois da primeira quimo ele já começou a cair um pouco, e na segunda quimo ele já estava caindo bastante, né. Eu passava a mão, já vinha Entre a bastante segunda e a cabelo. terceira dose, Não, entre a primeira na segunda dose. já. Na primeira dose já caiu um pouco, na segunda já Ok, caiu bem mais. Então eu disse: "Não, eu tenho que cortar, porque eu não vou ficar caindo cabelo em tudo quanto é lugar, até não é higiênico, né". Então, foi quando eu falei com meu esposo, né, eu falei: "Ah, vamos raspar o cabelo". Mas foi um dia difícil para mim, porque claro. raspar o cabelo não era pelo cabelo em si, você tá agora enfrentando a realidade mesmo, agora você está sem Vulnerabilidade. cabelo, né, por causa de um câncer. Então, enquanto você tinha cabelo, é como se ali a doença tivesse camuflada. Você tá passando, mas você não tá demonstrando que você tá passando, né. É como se tá tudo bem. Mas quando você raspa o cabelo, é como você entra na realidade da doença, né, agora é real. Então, para o homem talvez não seja o impacto não seja tão grande assim, porque o homem, de maneira geral, não vou dizer os que têm bastante cabelo, né, mas de maneira geral eles têm pouco cabelo, né, o cabelo curto, né. Mas para a mulher para muitas mulheres, não vou dizer todas as mulheres, né, tem suas exceções, mas em geral a mulher gosta do seu cabelo, né. Então, para mim foi difícil, mas eu tive todo o apoio deles, da minha família. Ele e a gente disse: "Não, nós vamos raspar o cabelo, eu vou também, os meninos também". E um amigo nosso também, ele é de Papua New É, Guinea, foi né. foi foi um dia, assim, como se fosse uma festa, né, uma É, celebração, uma cerimônia ele e a realmente, né. esposa vieram Foi lá muito para legal, nossa eu lembro. casa, e aí eles disseram: "Nós vamos raspar também". A esposa dele não raspou, né, porque ela já tinha o cabelo bem curtinho. E aí mas ele disse: "Não, vamos raspar". E aí foi ele, meus filhos, né, e meu filho mais novo tinha um cabelo ele tem um cabelo bem grande, né, bem afro grande, e ele disse: "Não mãe, va deixa eu esperar", porque ele gosta do cabelo daquele jeito, né, ele disse: "Hoje eu não vou cortar, mas", porque ele tinha que tirar foto para a faculdade, alguma coisa assim, e ele não queria tirar o cabelo raspado. Então, mas depois ele falou: "Não, hoje eu tô preparado", e aí ele cortou o cabelo e raspou o cabelo dele. Mas eu já até falei pra ele: "Não, você não precisa fazer, né". Ele falou: "Não, mas eu quero, eu quero". E aí toda a família raspou o cabelo, né, a gente tem foto desse dia. Mas aí depois você vai se acostumando, né, Mas não só, enfim. Tati, o aspecto da eu diria, da estética visual em termos de cabelo, mas você perdeu peso também, né, lembro que Eu você perdi perdeu peso. peso não pela Não falta de muito também. apetite, né, eu perdi peso, né, eu não sou nunca fui gorda, né, o meu perfil é esse. Já ganhei peso, já voltei ao meu peso normal, Graças a mas no Deus. processo da quimioterapia não, desde o diagnóstico até durante a quimioterapia, eu perdi peso não pela quimioterapia, mas pela questão emocional. Como eu falei, eu lutava contra a ansiedade, então, às vezes eu, comia pouco, né, ah, comia poucas quantidades, né, então, aquilo ali foi que me fez perder o peso, pela questão emocional, pela ansiedade, pela preocupação,
pela situação, né, de como será e o futuro, e eu vou voltar ao normal, né? São perguntas que qualquer pessoa, eu creio que faz, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Porque a sua vida muda assim de um dia para o outro, né? E você entra num batalhão de tratamento e sua vida passa agora a ser hospital e casa, né? Então tem sido Uma desde o mudança ano radical. passado, desde o ano passado tem sido isso, né? Desde abril, né, de 2021 que a gente tem vivido essa realidade, né? Então, de hospital, de médicos e tratamento, Exames. exames e, né? E depois que você tem um câncer, todo cuidado é grande, né? Para você ficar sempre ali de olho, né? Então, você vai estar né, fazendo exames e sempre, né? E eu ainda tomo uma medicação todos os dias, né, para evitar do câncer voltar. Mas está nas mãos do Senhor, Ele é quem. Lidar com essas emoções assim e com a baixa autoestima também é uma coisa que leva você a questionar, né? Eu sei que, de novo, eu quero fazer questão de fazer esse comentário porque eu creio que são lutas que pessoas que nos assistem podem estar travando nesse momento e não necessariamente estão lidando com o câncer, mas com outros desafios também e questionam, né? Mas uma coisa que eu quero destacar a título de testemunho também, porque presenciei, tenho presenciado, né, todo esse tempo com você, é que em momento algum eu vi a minha esposa murmurar e se revoltar, tampouco meus filhos também se voltar contra Deus e tentar encontrar respostas de por que nos aconteceu isso, né? Afinal de contas, somos missionários, né? E viemos do Brasil e deixamos tudo para trás, estamos aqui servindo ao Senhor. E por que Deus permitiu que acontecesse isso, né? Seria uma pergunta muito imediata, muito natural, mas em momento algum essa pergunta chegou a nós. Nós, desde o início, entendemos que, como diz a palavra do Senhor, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem coisas que a gente jamais vai compreender. Jamais. Algumas coisas o Senhor revela, algumas coisas são claras, cristalinas, outras talvez elas jamais serão reveladas, né, para a nós. E a despeito de ficarem sem a revelação e nós ficarmos sem o entendimento, o que prevalece é a certeza de que o nosso Deus está no controle Uhum, absoluto de todas as coisas. Nada é em vão. E esse podcast, ele também surge no meio desse turbilhão de emoções, né? Eu lembro que há mais ou menos 2 anos atrás, isso foi bem no início da pandemia, né? Lembro que surgiu no meu coração o desejo de provocar discussão de como a igreja se comportaria nesse momento. Mas aprove ao Senhor que somente agora, depois de passarmos por todo esse. Estamos passando, né? Tem outra parte que envolve o meu testemunho, que fica para uma outra ocasião. Somente agora que fica claro para mim o propósito de Deus de permitir com que todas essas coisas estejam acontecendo conosco. É porque de fato existe um desejo maior de Deus de alcançar a vida de pessoas que estão perdidas, desorientadas, sem esperança de vida, deprimidas. E a nossa experiência nos dá condições de encorajar pessoas que estão lutando, né, de alguma forma. Então, mais uma vez eu digo, existe um propósito de Deus, não desanime. E encorajo você também a parar de questionar Deus. Não é momento disso acontecer. Eu acho que o tempo agora para mim, para você, para nós é entendermos como que no meio de toda essa situação, né, é possível o nome do Senhor ser glorificado. É possível ver Deus no meio de tudo isso. é, pegando essa deixa do Elias Júnior, não é que as questões, somos humanos e Deus sabe disso porque Ele nos criou.
Então, se você for ler o livro de Jó, é o livro do sofrimento humano, né? E, mas Jó teve uma atitude, ele escolheu, né? A atitude dele, ele escolheu, eh, não que não questionar, mas ele decidiu, ou eu vou ficar parado, nessa situação de ficar questionando e porquês, ou eu vou decidir confiar. Então, os questionamentos vêm, porque somos humanos, né? Como eu falei agora há pouco, que você pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Isso está realmente acontecendo comigo? E sua vida muda da noite para o dia. Mas eu escolhi, não sei, eu confiar. Eu decidi confiar. Senhor, eu confio em Ti, eu não entendo, não sei porquê, né? Nós passarmos por isso meio que simultaneamente, mas eu decidi confiar. Eu não entendo totalmente os planos e ninguém entende os planos de Deus, porque a mente de Deus é infinita, né? É imensurável. E nós somos uma mente limitada. Então, mas a gente precisa decidir confiar. Ou você decide ficar parado ali, nesses questionamentos e não avançar, ou você decide confiar e aí você avança, né, na esperança, né, de que isso vai ter um fim, de que aquilo ali não é um fim em si mesmo, né, que tudo vai passar, né? Amém. Então, porque você não está só, né? Deus está com você e Deus envia pessoas para estar com você. Bom, então, Tati, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação para a gente caminhar para uma conclusão e deixar essa mensagem de esperança para as pessoas, né? Teve o diagnóstico e veio o apoio, igreja, amigos, cirurgia, tratamento. E, aliás, acho que é importante também frisar, você já passou por 2 cirurgias, né? Na verdade, foram 3 cirurgias, porque 3? eu conto do porte, né? Ah, Porque eu ok. tive que O fazer catéter. o porte, eles chamam porte aqui nos Estados Unidos. Porque como eu falei para vocês, eles não tinham certeza se eu ia ter fazer quimioterapia, então eles não colocaram o porte na minha primeira cirurgia, o que aconteceu com uma amiga minha também aqui. Ela, quando fez a cirurgia dela da mama, já colocaram um porte, porque eles já sabiam que ela ia fazer quimioterapia. No meu caso, eles não sabiam ainda, porque tudo dependia da cirurgia. Então, é, foi feita uma segunda cirurgia, quer dizer, você vai para o hospital. Não é, claro, como a cirurgia da minha mastectomia, que eu tive um mais longo período de recuperação, mas é uma cirurgia, você toma anestesia geral, você é entubado. Então, eu conto também como uma segunda, terceira Sem dúvida cirurgia. alguma. E aí, depois eu fiz agora, já tem hoje, tá fazendo. É! Hoje tá fazendo aqui. Parabéns! Hoje tá 30 fazendo dias. 30 dias que eu Glória a fiz a Deus. cirurgia de reconstrução da mama com a, Que bênção. a minha abençoada médica, a doutora Lauren. Então, ela é uma bênção, né? Então, 30 dias, né? E graças a Deus correu tudo bem. A recuperação tá indo bem também. Você se sente bem fisicamente com a Eu cirurgia com a hoje? cirurgia, sim, sim, sim. Ainda não tô 100% porque eu tenho as limitações, não posso levantar peso, mais do que 5 quilos. E, enfim, mas já posso dirigir, enfim. Mas ainda não me sinto 100%, mas eu creio que eu sou os efeitos da quimioterapia ainda, porque na minha última consulta com o meu médico, minhas taxas ainda não estavam Normalizadas. normais, né? Ainda estavam baixas, né? Minha imunidade ainda estava baixa. Então, eu creio que por esses dias eu vou estar refazendo os exames e porque eu ainda tenho uma outra medicação para tomar. Não é uma quimioterapia, mas é uma infusão que eu vou ter que tomar a cada 6 meses a longo prazo. Além do comprimido que eu tomo todos os dias antes de dormir, né? Então, é um longo tratamento, né? Mas
a gente segue confiando no Senhor, né? Porque Ele é que é a nossa esperança, a nossa confiança é Amém. nele, nossa confiança não está ali na medicação, a gente faz o que é possível ser feito. Deus tem, afinal de contas, Deus tem usado a ciência para trazer cura para muitas pessoas. E mas a gente faz a nossa parte, mas nossa confiança está no Senhor, né? É nele que vem a nossa cura. Que belo testemunho, que história de redenção, né? Uma história de redenção, uma história de intervenção divina. E eu sei que esse podcast é muito insuficiente, né? Eu digo em termos de tempo, para condensar todos os milagres, todas as formas de intervenção divina. A gente podia fazer um podcast para falar somente sobre finanças, de quantas vezes durante esse período o Senhor provou para nós que Ele está conosco. Uhum. Nós ficamos afastados de nossas atividades como professores, e vale salientar que eu dizendo isso, eu não estou falando que nós recebemos salário como professores, nós somos missionários voluntários e temos, portanto, a responsabilidade de levantar o nosso próprio sustento. Então, isso afetou, de fato, as nossas finanças, né? Mas olha, é como eu falei, acho que um podcast somente seria também insuficiente, amor, para nós compartilharmos todas as vezes em que Deus provou para nós que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso Pai. Mas eu queria, Tati, caminhar para o final dessa nossa conversa e pedir que você deixasse uma mensagem de esperança para quem está nos assistindo. Né? São mulheres que talvez agora se identificam muito com você, pela luta, pelo sofrimento, pelos desafios que talvez elas estão enfrentando nesse momento. Né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas, né? Baseado na sua própria experiência, né? Na sua relação com Deus, né? Naquilo que foi decisivo para que você chegasse até aqui bem. E eu sou testemunha ocular, né? Você está muito bem fisicamente, graças a Deus, bem emocionalmente, bem espiritualmente, né? E a gente não pode encerrar esse podcast sem deixar essa mensagem de esperança para quem nos assiste. O que você teria a dizer? É, a minha palavra é de encorajamento, de não desistir, né? Há esperança, como eu falei agora há pouco, o Senhor é a nossa esperança, né? A palavra diz no Salmo 121, né? Eu olhei os olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Né? O salmista olhou talvez para onde é que eu vou, o que é que eu faço, numa num sentimento de desesperança, talvez, de dúvida, de questionamentos. Mas de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele, ele é a fonte. Ele é a nossa fonte. Mas eu sempre digo no que as pessoas me perguntam, você não está só. Não se isole, procure ajuda, principalmente de pessoas que passaram pela experiência e estão caminhando em vitória, né? O câncer ele não é uma sentença de morte, né? A gente sabe que é um índice de pessoas que realmente, infelizmente, não alcançam a cura, mas cada história é uma história. O plano de Deus para aquela pessoa não é o plano de Deus para você. Uma vez uma amiga me disse isso. Cada história é uma história, né? E não não leve a história daquela pessoa como sendo sua, porque somos indivíduos. Deus nos criou de maneira Uhum. individual, diferentes. E ele tem planos diferentes e planos de um futuro com esperança. Então, não desista, não se isole, busque ajuda, busque uma comunidade, a igreja, né? Pessoas que vão te encorajar, que vão te abençoar, né? E eu falo as minhas palavras, o que Deus ministrou ao meu coração. Você não está sozinha, Amém. né? Eu estou contigo. Então, o Senhor está com você, né? E Ele está conosco 24 horas, né? Então, essa é a minha palavra de encorajamento. Não desista, há esperança, o Senhor é contigo e isso vai passar.
Amém. Obrigado, amor, por você ter dedicado esse tempo. Eu sei que não é uma coisa fácil encontrar aí um espaço nessa sua agenda. E eu queria finalizar esse podcast fazendo algumas considerações. Mais uma vez, agradecer a Deus, porque estar aqui e poder compartilhar tudo que a gente compartilhou. E aqui foi uma síntese, né? A gente não pôde, não temos condição de entrar em Uhum. detalhes, porque o tempo seria muito longo, né? Mas agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido até aqui. Sem dúvida alguma, a, a maior de todas é o dom da vida, né? Poder todos os dias acordar e dizer: Senhor, esse é o dia lindo, é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos Uhum. nesse dia, não nos preocuparmos com o dia de amanhã, Uhum. não vivermos frustrados porque não deu certo no dia de ontem, mas vivermos a intensidade. Salomão fala muito bem isso, né? Quando os dias te forem bons, goza a vida, aproveita. Quando os dias te forem maus, para, considera, e talvez você esteja em um dia péssimo, né? Eu não sei. Mas lembre-se que existe esperança no Deus que pode todas as coisas. No próxima semana, como eu falei, a gente vai completar 25 anos de casamento. Eu queria encerrar esse podcast, esse primeiro episódio, fazendo menção do versículo que nós escolhemos para ser o nosso verso, né, que nortearia a nossa vida. E eu confesso que nenhum de nós dois, né, a gente sabe, nós não tínhamos ideia desse futuro que estava coberto, né, diante de nós. Isaías 41 é o verso que rege o nosso casamento. E Isaías 41, versículo 20 diz exatamente assim: para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão do Senhor quem fez isso. E você que Uhum. nos assiste, você que nos ouve, você está diante de um milagre de Deus. E esse podcast tem esse propósito, para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão de Deus quem nos trouxe até aqui. Certamente é ela quem continuará conduzindo nossas vidas, né? Continuamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não importa qual seja a circunstância, ela é transitória, ela é passageira. Nós permanecemos firmes e quero encorajar você também a continuar firme em Deus. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Bom, podia falar muito mais coisas, mas vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida, a Amém. sua família. Que Deus lhe encha de esperança, de alegria, de sonhos, porque de fato o nosso Deus é bom e a Amém. alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Se esse podcast foi relevante para você, se o conteúdo desse podcast pôde alcançar o seu coração, peço que você não deixe de compartilhar com pessoas, né? Certamente talvez não seja essa a sua história específica, o seu drama, né? Tá tudo bem com você, mas eu tenho certeza que você conhece alguém aí que luta de alguma forma com algum tipo de situação difícil. Então compartilhe, né? Compartilhe com pessoas. E não esqueça de também deixar os comentários aqui abaixo. É muito importante para nós ter esse feedback. Estamos aí com o futuro que está aberto, né? Como disse no início desse episódio, muita coisa está para acontecer. Queremos que você participe conosco com sugestões, com ideias. E tudo é para a glória do Senhor. Toda a forma de contribuição, seja ela qual for, é muito importante para nós. Por isso, mais uma vez eu digo, comente aqui abaixo aquilo que você tem para nos edificar também, né? Um retorno daquilo que tem sido. E se você quiser, se você sentir bem, deixa um like aí e se inscreva no nosso canal também, porque esse primeiro episódio ele é o início de uma série de episódios que virão com outras pessoas também aqui compartilhando vida, e tudo é para a glória de Deus. Um grande abraço, que Deus em Cristo Amém. continue abençoando grandemente sua vida. Amém. Esse é o Super Abundante Graça, o seu podcast de coração. Até a próxima.